Abertura fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Como respeito a quem estava nessas terras Evelia Araújo, antes Brasília, mesmo do DF. Brasil ser Brasil, a Constituição de 1988 foi um marco para a garantia de direitos. A lei maior do país tem um capítulo destinado aos povos indígenas. Ela reconhece os territórios, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições como bens que devem ser respeitados e protegidos. Eu sou Evelia Araújo e esta edição do Repórter Justiça é dedicada aos povos originários brasileiros. Brasil, um país multicultural, de gente branca, preta, parda, de quilombolas e principalmente de pessoas indígenas. A história do país está entrelaçada à dos povos originários. Temos quase 2 milhões de indígenas declarados, cerca de 305 etnias, 274 línguas faladas. População que resiste bravamente há 524 anos. Para começar, vamos deixar clara uma informação. Quando falamos do indivíduo, usamos a palavra indígena. Índio não cabe mais na nossa linguagem. Indígena significa originário, aquele que está ali antes dos outros e valoriza a diversidade de cada povo. A gente pensa Camudan Vapchama, e quer escritor. que as pessoas não achem que a gente continua lá em 1500, né? A dinâmica civilizatória ela é contemporânea, né? Nós estamos aqui há muito tempo, mas mantemos as nossas raízes, mantemos nossos costumes, mas estamos inseridos na sociedade e trazendo para vocês a nossa cosmovisão. Aérea da Esplanada dos Ministérios, primeiro plano Congresso Nacional em Brasília. Em plena capital do país, a menos de 20 minutos da Praça dos Três Poderes, a comunidade Tecorral Guajajara luta para resistir em meio à cidade grande. 54 famílias vivem em casas de pau a pique, a maior parte vinda do Maranhão, fugindo da violência contra os indígenas da região. Por que eu vim parar aqui em Brasília? Porque foi assassinado vários parentes lá no Maranhão, né? Terra Francisco Guajajara, liderança indígena. Para cá, para reivindicar, para ver se justiça toma providência, né? Para isso que a gente quer. Por que está acontecendo esse conflito, né? Conflito hoje é por causa de terra. O recado na entrada da aldeia invoca a Constituição. No artigo 231, Augusto é Werneck, importante procurador do verificar Estado e professor da o seu PUC-Rio. viés sociológico e antropológico, porque rompe com aquela antiga visão de que nós fomos descobertos por portugueses. Na verdade, os indígenas são povos originários, ou seja, já estavam aqui. É por isso que a terra indígena é classificada no artigo 20, inciso 11, como terra da União, ou seja, propriedade da União Federal. Mas, pelo 231, é reconhecido aos indígenas em usufruto exclusivo de suas riquezas como fruto de sua posse. A medida foi tomada por causa das sucessivas tentativas de tomada das terras, que ficam em um bairro nobre de Brasília. A posse do território está em disputa judicial. Por isso que a gente está pedindo esse pedacinho de cerrado aqui sendo reconhecido, sendo registrado como terra indígena. Aí sim, aí cabe o conflito, aí ninguém não entra mais, a gente vai cuidar. Francisco como sempre, Guajajara, a gente tá liderança protegendo indígena. esse cerrado aqui, na hora da queimada, a gente vai para apagar o fogo, né? Por isso que esse cerradinho que está aqui, tem piqui, todos os anos queima, né? Ninguém sabe quem
tá tocando fogo. A Constituição de 1988 estabeleceu novos marcos para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os indígenas. Enquanto o Estatuto do Indígena de 1973 previa que os povos deveriam ser integrados ao restante da população, a Carta Magna passou a garantir o respeito e a proteção à cultura originária. Essa é, inclusive, a missão do Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. Todas as leis que você procurar, que seja Constituição Federal, Código Civil... Davi Terena, gerente memorial dos Penal, povos indígenas. E as leis internacionais você não vai encontrar isolando os índios. Nem tampouco a Constituição não foi criada para isolar o índio. Então, o direito do índio está inserido na Constituição Federal. Então, a minha presença é isso aqui para ajudar o meu povo, para que eles possam se desenvolver, se apresentar. A Constituição de 1988 estabeleceu que os indígenas têm a posse dos territórios que tradicionalmente ocupam, mas as terras são bens da União. A demarcação desses espaços também é um direito constitucional. Atualmente, constam 736 terras indígenas nos registros da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Essas áreas representam aproximadamente 13% do território brasileiro, localizadas em todos os biomas, principalmente na Amazônia Legal. O trabalho para a garantia de direitos dos povos indígenas passa também pelo Poder Judiciário. A juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas, Andréa Jane Silva Medeiros, atua há mais de 25 anos junto às comunidades da Amazônia. Eu comecei a realizar alguns projetos. Andréa Jane Medeiros, juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para levar aquelas comunidades indígenas algum tipo de acesso a direitos, como a expedição de certidão de nascimento, casamentos coletivos, título de eleitor. A juíza faz parte do grupo que trabalhou para a tradução da Constituição para o Nhangatu, conhecido como o Tupi moderno, a primeira Carta Magna em língua indígena. O lançamento foi feito no ano passado pela então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Certa de que o dia de hoje é um marco na história Rosa Weber, constitucional ex-presidente do nosso Supremo país, Tribunal Federal. O meu desejo é de que sigamos avançando para juntos concretizarmos o que a nossa Constituição almeja, ou seja, que possamos construir juntos um Brasil verdadeiramente inclusivo, onde todas as vozes e línguas sejam ouvidas, onde todas as culturas sejam valorizadas e respeitadas. A Constituição traduzida promove os direitos dos povos no marco da Década Internacional das Línguas Indígenas das Nações Unidas, 2022-2032. A iniciativa também cumpre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, na garantia de acesso à justiça para todos. Discutir com esses indígenas o artigo 5º Andréa Jane da Medeiros, Constituição, juíza do o Tribunal artigo de Justiça do 231 e Amazonas. 232, discutir ainda coisas que na sociedade indígena não se imagina, como pensão alimentícia, taxa, imposto. Tudo isso me deu um aprendizado ímpar, me deu um conhecimento ímpar do que é ser indígena, do que da necessidade que esses povos têm, do conhecimento até dos seus próprios direitos. Tchai Suruí faz parte das jovens lideranças do povo Paité Suruí, do estado de Rondônia. Aos 27 anos, ela é reconhecida mundialmente pela luta pelos direitos dos indígenas. Tem grandes lutas de fortalecer nosso Taksai povo Suruí, mesmo, liderança fortalecer as indígena. mulheres e juventudes que ainda sofrem muito, né? Não só dentro dos territórios, mas também na cidade, com muito racismo, com muita dificuldade. A gente trava uma luta hoje, principalmente, né, pela demarcação dos territórios indígenas. Tchai é coordenadora da Canindé,
uma organização que trabalha com mais de 20 etnias no norte e no centro-oeste do Brasil. Ela foi a primeira indígena a discursar na abertura de uma conferência do clima em 2021 em Glasgow, na Escócia. Na COP26, a ativista reforçou a importância de as ações sobre a preservação ambiental incluir os povos originários. Nós precisamos de um caminho diferente e com as mudanças globais. Isso não vai acontecer em 2030 ou em 2050. Isso precisa acontecer agora. Enquanto seus olhos estão fechados para a realidade, o defensor da terra, Ariuru Euauau, meu amigo desde que eu era criança, que foi morto por proteger as florestas. Os povos indígenas estão na linha de frente do combate às mudanças climáticas. Nós precisamos estar no centro das decisões que são tomadas aqui. Ao repórter Justiça, Chay Suruí explicou por que a luta pela proteção dos povos indígenas precisa ser de todos nós. Quando a gente fala de chamar as pessoas para a luta, a gente não está simplesmente pedindo para que o nome indígena, para que o homem branco nos exige, mas para que ele entenda que essa luta é uma luta dele com alguém. Daí que quando a gente fala de futuro, a gente não está falando só do futuro dos nossos territórios, das nossas crianças, mas também do futuro de todas as crianças. Imagens de crianças indígenas brincando na aldeia. Vamos falar do ensino da cultura indígena nas Eveni Araújo, escolas. Brasília, DF. O Repórter Justiça mostra uma iniciativa muito bacana que leva a experiência das aldeias para a sala de aula. Quer saber como funciona? É daqui a pouco, no próximo bloco. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. A educação é capaz de transformar Eveni Araújo, a realidade Brasília, do DF. povo. Quando educamos nossas crianças, resolvemos uma equação para o futuro. Mais tolerância e menos preconceito. E o resultado vai além da igualdade. A sociedade passa a multiplicar respeito. Município de Águas Belas, sertão pernambucano. Uma vez ao ano, os indígenas Funiô deixam a aldeia rumo ao Distrito Federal para compartilhar um pouco da própria história. A parada, desta vez, foi na escola classe 10 de Sobradinho. Funiô significa povo da beira do rio. O conhecimento ancestral é dividido há mais de 20 anos com as crianças em formação escolar. A gente é um povo que tem sua cultura preservada, Cacique ainda Valer fala Funiô, sua língua, liderança tem indígena. seu retiro religioso, onde só participa nós indígenas. E trabalhamos na agricultura, gostamos de pescar, gostamos de caçar. E gostamos de fazer artesanato. É tão bom você contar a história do indígena hoje diretamente para a criança, né? E tentar passar para elas como cuidar da natureza, como cuidar das florestas, dos rios. E também quebrar esses tipos de preconceito, né? Estereótipos. Imagem de aldeia indígena ao pôr do sol. Imagens cultura candanga. A população Funiô é de quase 6 mil indígenas. Eles vivem na região desde meados 1870. O idioma nativo é o Iati, mas pelas proximidades das terras com a cidade, foram alfabetizados também em português. Chiro, que é filho do cacique Ualê, participa das visitas educativas na capital do país desde os 8 anos de idade. Desde pequeno eu venho aprendendo com meu pai, né, o Ualê, Funiô, liderança indígena. que é muito importante para essas crianças de hoje em dia, elas conhecerem um pouco da história do povo indígena. Eu acho que é muito importante para abrir a mente das criancinhas que vão do fundamental, do ensino infantil até... E já vai crescendo com aquela mentalidade como é a realidade dos povos indígenas, né? Curumins. Conhece essa palavra? Ela vem do tupi-guarani e significa crianças. Daí, o nome do projeto que roda as escolas falando sobre a cultura indígena. Paulo Ravi, o criador da iniciativa, lembra que por um período o Brasil correu o risco de perder seus povos originários. Por isso, a necessidade de manter a história sempre em pauta. De 10 milhões para 70 mil, se a gente for fazer esse cálculo, é 99%. Né? Então nós quase perdemos todos os nossos povos indígenas. É de extrema importância, né? Paulo Ravi, idealizador do projeto Curumins. Dessa terra que elas moram, né? Assim,
que de 500, né, de 1500 para cá que começou-se uma história diferente, mas de 1500 para trás a história eram eles, né? O projeto Curumins visita cerca de 30 instituições de ensino urbanas e rurais todos os anos. A ação inova ao criar alternativas para o estudo da história e cultura indígena nas escolas. Desde 2008, o país tem uma lei que prevê a obrigatoriedade da inclusão da temática no currículo escolar de alunos da rede pública e privada. Não tem como a gente falar que ama Daniel o Brasil Santos, idealizador sem do amar projeto a cultura Curumins. indígena. A gente tem que valorizar muito, ter orgulho disso. Quando a gente visita países como México, sabe, Guatemala, a gente vê que toda a população tem um orgulho muito grande. Luana é diretora da Escola Classe 10 de Sobradinho. Ela explica que os professores já incluem a cultura indígena na grade escolar desde o planejamento das disciplinas. A ideia é que os quase 300 alunos da escola estudem o assunto de maneira integrada, de português a artes, de matemática a educação física. Já cumpre todos os objetivos de aprendizagem, os objetivos mais técnicos, Luana mais Vaz, pedagógicos, diretora da escola. Linkado a um contexto maior de conhecimento da cultura, conhecimento da história. E aí a gente tem o objetivo deles conhecerem, né, os povos indígenas como povos originários, e conhecer os direitos, conhecer a diversidade, né? Porque a gente tem uma grande diversidade de povos indígenas, então com essa visita a gente culmina todo esse processo. A apresentação dos Funiô é dividida entre uma palestra lúdica e uma ação cultural do grupo, com um diálogo com as crianças e exposição de artesanatos produzidos pela comunidade. Uma experiência transformadora para os pequenos. Eu não sabia que cada Fernanda povo Vitória indígena Oliveira, tinha estudante. o seu jeito de falar a sua língua. Aí hoje eu tive mais conhecimento nisso. E eu aprendi bastante sobre, roupas, as pinturas, assim, que eu gostei bastante, as pinturas, as cores vivas que eles têm. Uma boneca que Davi Lucas Sobreira, estudante. As mães fazem para as filhas, que os braços são colados, e um arco, aquele que faz assim, chucaco, né? Ao incluir os costumes dos povos originários nas práticas educacionais, as escolas permitem que os alunos compreendam a riqueza cultural do Brasil e a enxerguem além. Outro ponto é o fortalecimento da identidade desses povos, das diferentes línguas, saberes ancestrais e patrimônio cultural, promovendo a construção de uma sociedade plural e que preza pela igualdade. A gente tem que pensar que a gente Eloá Alves pode Martins, respeitar estudante. através dos nossos sentidos e pelos nossos atos, como você. Você é uma pessoa diferente e eu também, mas eu respeito você. E isso tem que estar ligado em todas as culturas indígenas. A gente vai na raiz, né? E as crianças já crescerem conhecendo a cultura indígena, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a valorizar e a respeitar, né? Então eles já vão ter uma outra perspectiva, uma outra visão, né? Uma outra relação com o povo indígena. Mais do que reforçar a cultura ancestral para além dos limites das aldeias, Cacique Wale e Chiro sonham com um futuro diferente para os indígenas. A demarcação de todas as Chiro Funiô, liderança indígena. Só isso, que eu acho que traria paz para todos os povos indígenas, entendeu? O indígena, ele, com sua terra demarcada, ele não tem mais guerra com ninguém, não, entendeu? Tá tudo bom. E eu acho muito importante também que preserva aquela floresta com a terra demarcada. Só isso, para ter paz. Vejo na televisão Cacique muitas Wale pessoas Funiô, matando liderança índio, indígena. né, atrás de minério, atrás de ouro, atrás de madeira, né? Então eu vejo isso muito ruim, né? A gente ser um povo só, nós todos somos um povo só, apenas com cultura diferente. Imagens de ritual indígena na aldeia. No próximo bloco do Eveni Repórter Araújo, Justiça, Brasília a gente DF. percorre a cultura indígena. Vamos te mostrar pessoas que estão fazendo a diferença na música, nas artes plásticas e nas artes visuais, como forma de manter viva a cultura dos povos originários. Tem intervenção urbana, documentário e até rap. É já já. Continue conosco.
Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, repórter Justiça. O meu povo é um povo que ele sofreu... Adriane Cariú, artista visual. Muito com o apagamento, né? Houve uma política interna do estado do Ceará mesmo, que foi voltada, né, para extermínio, né, do povo Cariú Cariri, que já foi uma das maiores nações indígenas da Tapuia, né? O território originário Cariú Cariri compreende os municípios cearenses do Crato, Juazeiro do Norte, Parbalha, Missão Velha e Nova Olinda. A etnia está em processo de resgate do próprio povo desde 2006. Adriane faz parte da parcela do povo Cariú Cariri que recentemente recuperou a identidade indígena. A artista visual foi criada na cidade grande, mas, para honrar a própria ancestralidade, passou a trabalhar artisticamente com elementos dos povos originários. As inspirações são usadas nos painéis, nas telas, nas colagens e principalmente no trabalho como tatuadora. Eu costumava falar muito de feminino, né, nas tatuagens. Adriane e tal. Ainda Cariú, é um tema artista recorrente, visual. mas aí comecei a puxar essa coisa da mãe, da avó, que foram questões que começaram a me atravessar, né? E dentro das artes visuais eu comecei a trabalhar muito mais intensamente com fotografia e registro, né? Eu acho que por isso, né, por eu ter feito toda essa coisa de ir atrás, né, de arquivo de família. Atualmente, a Adriane tem um painel Eveni Araújo, Brasília, DF. Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No Distrito Federal, ela é responsável por esta intervenção no coração de Brasília. Reconhecimento artístico que a Adriane tem notado também em outras pessoas com sangue indígena Cariú Cariri. Já tem algum tempo que está acontecendo, né, uma reorganização Adriane das Cariú, pessoas, artista de visual. comunidades, tanto no estado do Ceará como em outros do Nordeste, de começar a se reconhecerem, se auto-reconhecer indígena e voltarem a buscar essas raízes, né, voltar a fazer artesanatos, né, volta com os grafismos, espiritualidade, com os rituais. Além do desejo de manter a história dos Cariú Cariri viva, Adriane sonha com a valorização definitiva de todos os povos originários. Eu sonho acho que principalmente com dignidade para todo mundo, assim. Dignidade para os povos, né, acesso à alimentação, terra, água. Acho que principalmente isso, assim, reconhecimento, né, e autonomia. Acho que o mais importante do que ter qualquer tipo de de auxílio, né, que lógico que são importantes e ajudam. Eu acho que o mais importante é garantir sempre a autonomia dos povos indígenas. Mulher indígena, Missal, é alguém que batalhou muito para chegar onde está, né? Eu não fui uma pessoa que teve assim muitos privilégios, tive de uma boa educação, né? Uma mãe que me criou com muito amor, com muito carinho. E que hoje em dia eu falo que eu trabalho com o cinema, eu sou uma comunicadora. Uma das formas de Missal enxergar o mundo é pelas lentes de uma câmera. Formada pela Universidade Federal de Pernambuco, ela se dedica inteiramente ao audiovisual. Meu povo ele resistiu durante muitos anos Missal porque a gente produtora visual. Desiste. A gente pode recuar um dia, mas no dia seguinte a gente levanta mais forte e a gente vai. A cineasta contou ao repórter Justiça que nasceu em uma terra indígena no Maranhão, mas foi adotada ainda bebê. Só com a morte dos pais adotivos, descobriu a história do próprio povo, os Tenterra Guajajara. Eu fui uma pessoa que eu cresci com a sensação de não pertencer a nada, né? A não pertencer ao lugar em qual eu estava inserida, não pertencer aos ciclos sociais, à ideia dos pensamentos das pessoas, às preocupações que todo mundo tinha. Não entender certas coisas que a minha família julgava como muito importante e que para mim não fazia a menor diferença. A dedicação ao cinema também é voltada para compartilhar conhecimento com outros indígenas. Eu penso que meu papel, enquanto uma pessoa que teve essa oportunidade na vida, é conseguir levar essa oportunidade de estudo, de trabalho, de poder fazer formações, oficinas e outros projetos de formação para dentro das aldeias. Levar, por exemplo, exibição de filmes feitos por outros parentes. Então eu penso assim que meu trabalho ele é muito nesse lugar. O esforço da cineasta é incalculável. De um lado, a luta por justiça social aos povos originários. Do outro,
a missão de ajudar a permanecer viva a memória indígena. Eu sou fiel àquilo que eu acredito e Missal tento Zawara ser Hu, fiel àquilo que eu produtora propago visual. enquanto fala. Então, assim, para mim, dentro do que eu creio, sim, eu estou cumprindo o papel do que eu me propus a fazer. Mas que esse é só o início da caminhada, né? Eu ainda sou bem pequenininha, assim. E eu espero realmente que num futuro esse trabalho ele alcance muitas outras pessoas. Eu fui tirada de minha aldeia, mas os encantados me guiaram de volta pra lá. Oerá representa os indígenas na música brasileira. O rapper da etnia Guarani vive na aldeia Crucutu, na região de Parelheiros, na cidade de São Paulo. Aos 23 anos, o jovem artista decidiu manter as raízes e continuar nas terras onde nasceu. É uma responsabilidade que Oerá rapper. Tenho, né, tanto na música quanto para o meu povo, tá seguindo esse rumo, levando através da música. É um papel muito importante, né? Está sendo escrito para seguir com o meu povo e fortalecer outros jovens. Nas músicas que compõe, Oerá luta pelo respeito aos povos indígenas e pela demarcação das terras. O trabalho dele ficou conhecido na Copa do Mundo de 2014. A canção Demarcação Já foi exibida na abertura do evento. O respeito à origem é marca registrada das composições. A terra para nós é sagrada, a natureza é por isso que a gente, quando vai para nós, respeita, né, a natureza e a terra, né, também é onde a gente pisa, né, com o pé. E dali a gente nascemos, então temos que respeitar, né? O rapper alcançou reconhecimento em todo o mundo. Em uma das parcerias mais famosas está a música composta com o DJ Alok. A dupla tocou na abertura do Festival Mundial Global Citizen, transmitido diretamente da Amazônia. E celebrando a história brasileira e a ancestralidade dos povos originários, eu encerro o Repórter Justiça dessa semana. E você, já segue a gente no Instagram? Anota aí, Rádio e TV Justiça. No YouTube, o nome do canal é o mesmo. Agora, se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Tchau, Produção tchau. Judite Aragão. Reportagem Eveni Araújo. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de voz produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Helen Góes e Beto Martins. Assistência técnica Kleber Leite, Thiago Mesquita e Francisco Guilherme. Fotografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Vaz. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, coordenadoria e gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF.